Oi, gente! Depois de bastante tempo eu volto a conversar, a bater um papo com os meus amigos que se dispõem a me ouvir. Uma pausa para descanso, uma pausa para acompanhar o crescimento desse lindo cabelo com esses branquinhos. Em abril faz um ano de finalização do tratamento, um ano de reconquista da saúde, de reavaliação de tudo, né? Então, um ano muito lindo, assim, de muitas vivências e muitas experiências. Eu escolhi um tema para abordar que é um tema que faz parte da vida das pessoas que convivem, sobre o perdão. Tem em todas as relações familiares, entre amigos, em comunidade, no trabalho, existem formas de pensar diferente, posturas antagônicas, e a gente se depara todo o tempo com ideias diversas, principalmente nos tempos que a gente vive hoje. E às vezes as agressões elas são fora do que é possível suportar e as relações se rompem, casamentos se desfazem, namoros se desfazem, amizades se desfazem, relações de trabalho se interrompem e a convivência se torna difícil ou mesmo impossível. Então, partindo do princípio de que todos nós erramos, podemos errar todos os dias, podemos cometer erros, e a memória, ela grava, às vezes, nem um fato, mas ela grava a emoção que determinada agressão nos causou. E a gente nem percebe que tem escolha, que é a escolha de o que nós vamos fazer com essa agressão. Às vezes as pessoas querem dizer uma coisa e acabam dizendo outra. Às vezes que nem pensam, ou que realmente pensam e que querem machucar. Mas o importante aqui na nossa conversa é a percepção de que cada um escolhe o que vai fazer com o que o outro fez para a gente. Então, o não perdoar, o romper relações é tão exaustivo. É colocar a pessoa, instalar na cabeça e no coração da gente. E essa pessoa, às vezes, nem sabe que a gente sente isso em relação e a gente gasta muita energia. Então, o maravilhoso de tomar consciência de que a gente pode escolher o que vai fazer com aquele sentimento que essa pessoa provocou na gente. Então, é muito importante que a gente esteja atento ao nosso cérebro, que ele registrou a emoção que aquele fato nos causou. Às vezes, a dor é tanta que a gente não lembra do que foi dito, mas lembra do sentimento. E esse sentimento, às vezes, atormenta uma vida inteira, estraga a vida inteira, provoca até doenças, pelo sofrimento, pela dor, pela mágoa e pela falta do perdão. Perdoar não significa fazer de conta que não aconteceu, perdoar não significa ter que conviver. Perdoar é abrir mão da mágoa. Não perdoar é como tomar veneno e querer que o outro morra, porque na verdade a falta do perdão faz mal só para a gente mesmo. Então, não significa ser bobinho, fazer de conta que isso não aconteceu. Eu vou ignorar. Não. É dizer, olha, eu me magoei, doeu, ainda dói. Mas eu acho que a gente pode relevar e passar adiante e dar um passo à frente. Não precisa conviver. Isso é que tem que ficar bem claro. Tem que abrir mão desse sentimento pesado de mágoa que tem provocado rompimento em relações sagradas. Então, que se preste atenção que o melhor a fazer é não alimentar esse sentimento, é não tornar ele tão grandioso que ele impeça a gente até de ter uma vida saudável, né? Então, lembrando que a única oração que Jesus nos ensinou foi o Pai Nosso, onde ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Reforçando que não é, a mensagem aqui não é ignorar a agressão, é abrir mão do sofrimento que ele tenha nos causado.
Então, também dentro da Bíblia tem a história do filho pródigo que pegou os seus bens, que saiu, que gastou tudo e que voltou pedindo abrigo ao pai, que o pai imediatamente acolheu, mesmo com o irmão que tenha ficado, que tenha trabalhado, que tenha auxiliado, o pai não entendesse a grandiosidade do ato do pai de perdoar. Esse filho já tinha culpa, esse filho já tinha vergonha. Então ele veio já com o seu castigo feito, não precisava que o pai o castigasse ainda mais. Também lembrando da passagem bíblica do filho, além do filho pródigo, da adúltera, né? Que todo mundo julgava e que todo mundo condenava, e que Jesus disse que atire a primeira pedra quem nunca pecou, né? Então tem muita coisa para a gente buscar até nesse livro eterno que é a Bíblia, né? Lembrando que Jesus disse que era para perdoar quantas vezes mesmo? 70 vezes 7. Não vou fazer essa conta, né? Porque às vezes um ato e uma atitude de perdão dá um alívio muito grande, uma qualidade de vida, uma qualidade nas relações. Às vezes as pessoas cometem injustiças. Às vezes as pessoas agridem de tal forma que provoca um sentimento muito doloroso, muito grandioso, e às vezes as famílias passam séculos alimentando essa mágoa e não trabalhando a questão da possibilidade de perdoar. Usando a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Não, ele fez isso, eu vou fazer aquele outro para ele, e isso nunca termina. Tem outras religiões, por exemplo, o budismo, que não existe o pecado. Existe uma falha e a reparação. Uma falha e as lições que essas falhas trazem para a gente, né? Então, perdoar por quê, né? Muitas vezes é o nosso ego, o nosso orgulho que impede que a gente dê um passo à frente em busca de perdoar e de amenizar esse mal-estar, esse veneno que a gente carrega consigo, porque como eu sempre pensei e sempre disse, o ato de não perdoar é tomar veneno e querer que o outro morra. Isso eu tenho dito muitas vezes, né? O ódio, a mágoa, o rancor só provoca mal a gente mesmo. E isso levado adiante, às vezes por gerações, marcam as histórias familiares, às vezes provocam até tragédias, passando de geração a geração. Grande parte dos maiores problemas que ocorrem nas famílias e nas relações e na convivência é o nosso ato de julgar. Julgar e condenar e nem querer saber as razões por que as coisas acontecem. Uma boa conversa, às vezes, com calma, resolve problemas de uma geração inteira, né? Então a gente precisa fazer esse movimento no sentido de ouvir a outra pessoa e abrir mão da mágoa. Não significa aceitar o que a pessoa fez. Às vezes acontecem injustiças nas famílias, né? Quando a gente vê alguém errando, é muito importante que a gente não erre também. E que não use o mesmo tom e que não use as mesmas palavras. Mas que calmamente chame a atenção e diga, olha, tu tem noção do que tu tá fazendo? Olha o sofrimento que tu tá causando para as outras pessoas e para ti mesmo, né? Não significa aceitar as injustiças, não significa engolir as injustiças e fazer de conta que elas não existem. Tem que trabalhar essas questões com as pessoas e com as famílias. O perdão significa dizer o seu erro não me pertence. Significa eu fazer uma análise dos fatos que acontecerem, ver se eu tenho alguma responsabilidade, alguma coisa para corrigir dentro daquilo tudo que aconteceu. E se eu não errei, e se eu tenho certeza que eu não preciso me corrigir, eu não preciso absorver o mal que o outro me causou. Então, é muito importante perceber que isto faz mal para a gente mesmo, que isso faz mal para a família. É dar um passo adiante e prestar atenção no que tanto me irrita na outra pessoa, para olhar para mim e ver se o que essa pessoa me irrita não é algo meu, algo que eu preciso corrigir. Quando chama muita atenção, a gente precisa realmente prestar atenção se a gente também não tem algo a ver com isso que acontece.
Todo enfrentamento é um exercício de vaidade. Quando as pessoas se enfrentam, um quer falar mais alto que o outro, tem orgulho, tem ego, tem vaidade, e a gente precisa se policiar nesse sentido para não se igualar, né? Não significa se sentir superior, não significa se sentir melhor, mas, né, não entrar na energia do outro e não se igualar e não se tornar igual e sair condenando a outra pessoa. É muito importante discordar, se posicionar e discordar, mas com serenidade. O contraponto fundamentado, racional, sereno, sem perder o equilíbrio. Gostos, escolhas não ferem a dignidade. Então, quando ferem a dignidade, precisa ver o quanto da gente tem nesse ferimento ou se simplesmente é uma agressão gratuita que eu não preciso aceitar, mas que eu posso dizer com serenidade, com equilíbrio e dar um passo à frente, né? Cuidar muito da questão de não ficar submisso, de não ficar imóvel e de não reagir quando a gente vê que tem alguma injustiça acontecendo. É muito importante impedir que algo errado aconteça, se posicionando com serenidade, com calma, compreendendo o estado do espírito da outra pessoa, não entrando naquela energia, aquela onda de agressividade que está acontecendo aí, se dá conta, dá um passo atrás, deixar a pessoa terminar seu acesso e calmamente mostrar o que a pessoa fez e discordar com serenidade, com equilíbrio, com sanidade. Manter a sanidade é muito importante hoje. O que acontece é muito complicado e muito difícil as relações. Quem se conhece não se irrita com a agressão da outra pessoa. Entende que o outro está equivocado, entende que o outro está errando, tenta alertar, tenta impedir o erro, mas jamais provoca um erro ainda maior. Então, para isso, a gente precisa se policiar, não se ofender, se manter em paz. É muito importante pensar na palavra paz, mentalizar. Eu não vou entrar nessa energia de violência e de agressividade da outra pessoa. Eu preciso manter o meu espírito em paz. Gente feliz não torra, gente feliz não incomoda, gente feliz não pega no pé dos outros, não se preocupa com as dificuldades do outro, se coloca sempre na posição de auxiliar e na posição de ajudar. É muito importante manter a sanidade, manter o equilíbrio, se manter um pouquinho distante daquele fogo que está acontecendo ali, sempre se posicionar, nunca deixar de se posicionar, mas com serenidade, com equilíbrio, com o ato de bondade de auxiliar alguém que está desequilibrado. Ou simplesmente se retirar dessa conversa e dizer, olha, eu não sou conivente, eu não concordo com o que você está fazendo, eu não concordo com o que você está dizendo, e a gente vai voltar a conversar em outro momento. Nesse momento é melhor eu me retirar. Então me dá licença, procura ficar bem. Muito obrigada. Será que um dia a gente vai conseguir ter a grandeza de se dar conta de que eu não preciso me envolver no lixo do outro? Que eu não conheço as razões daquela pessoa estar agindo daquela forma? Que possivelmente essa pessoa não consiga agir diferente nesse momento. Mas num outro momento, talvez, a gente possa abordar novamente essa questão e que o final seja de uma forma mais diferente. Lembrando sempre que a gente pode se manter em paz, que a gente pode se manter em equilíbrio. E pode retomar essa conversa num outro momento, que não precisa voltar a conviver normalmente, mas que, se for possível, sempre isso é melhor. Então, que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe as pessoas. Os conflitos estão tomando conta, ninguém mais se entende, ninguém mais consegue conversar, ninguém mais consegue se ouvir. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos ser e fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Muito obrigada para quem me ouviu até aqui. Espero conseguir ajudar, né, alguém, que alguém possa fazer alguma coisa diferente, e me coloco à disposição para ajudar. Se alguém puder, se alguém precisar que eu puder ouvir e auxiliar, estou sempre à disposição. Muito obrigada para todos. Deus abençoe a todos e todos fiquem bem. Obrigada.